Glória a Deus. Os irmãos têm a palavra. Os irmãos músicos têm a palavra. Irmão Cleitinho, tem a palavra? Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho segundo Marcos. Glória a Deus. Evangelho segundo nos relata Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, vamos ler do verso 20 ao 26º. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra que o Senhor tem nos despertado nessa manhã, amados irmãos. No Evangelho segundo nos relatou Marcos, um evangelho escrito através da narrativa de Pedro para Marcos. Marcos não andou com o Senhor porque era um jovenzinho, mas Pedro, encerrado em prisões, deu o testemunho e foi transcrito o Evangelho de Marcos. Temos aqui, irmãos, uma mensagem, uma passagem, não de uma parábola, mas de uma maravilha que os discípulos assistiram o Senhor fazer. O Senhor, tendo entrado em Jerusalém, esteve no templo, quando ele expulsou os mercadores do templo, e ele saiu, foi para um outro lugar onde ele dormiu, e no outro dia ele saiu e teve fome, e foi e avistou uma figueira, mas aquela figueira não tinha frutos para que o Senhor Jesus pudesse matar a fome dele. Ele, sendo Deus, poderia ter profetizado para aquela figueira que ela desse o fruto na hora. Mas não, irmãos. Ele nos deixou a mensagem que nós devemos estar sempre preparados quando o Senhor se aproxima de nós. Ele deixou o exemplo de que nós devemos sempre estar procurando dar frutos ao Senhor. É normal que estejamos, irmãos, com as nossas aflições diárias, cotidianas, sempre buscando consolação, sempre buscando do Senhor que o Senhor venha falar com as nossas almas. Mas a mensagem nesta passagem de Cristo com os discípulos é que quando o Senhor se aproxima, nós devemos estar com os cestos cheios para dar também os frutos para o Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, nesta manhã,
vem também os conselhos do Senhor para nós, que quando os discípulos, assistindo aquela profecia que ele fez, aquela determinação que ele fez para aquela figueira, eles se retiraram. E voltando no outro dia, passando pelo mesmo caminho, Pedro se despertou e viu que aquela figueira que estava com folhagens num dia anterior, já estava seca e morta. E ele procurou o Senhor, conforme lemos aqui, e o Senhor deixou para ele, para Pedro, para os discípulos, para nós, que irmãos, que até o monte se muda de lugar quando o crente ora com fé. Então, irmãos, não tem o impossível para nós. Nós não somos super-heróis. Nós não somos diferentes que a população, mas nós temos Cristo no nosso caminho. E o conhecimento que você tem contato, estando dentro da igreja, recebendo a palavra, te desperta, te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa que crê mais no impossível, no imponderável, e você sabe que os dias das tuas aflições, ela não é uma permanente, ela não é uma constância, vai passar. Vai ter um fim, e o Senhor te colocará em lugares melhores. Então a palavra do Senhor, irmãos, é muito bom quando nós estamos na casa do Senhor, o Senhor nos ensina, nos admoesta, porque isso nos prepara para uma boa obra na terra. O Senhor deixou para os discípulos e deixa para você que está tendo contato com esse culto na internet, ou para nós que estamos dentro da congregação, o Senhor nos deixou, irmãos, este conselho, esta determinação, que quando nós orarmos com fé, nós receberemos. Será, irmãos, que entre nós há aquele que tem as suas dificuldades e você está esperando que a tua solução vai vir de fora. O Senhor te desperta, a sua solução está dentro de você. Hoje o Senhor, irmãos, nos desperta mais uma vez, que é a oração nossa que surgirá efeito. Mas, irmãos, o Senhor também nos deixa um recado, nos deixa uma determinação, porque Cristo, irmãos, viveu o ministério dele muito pouco tempo. O Evangelho de Marcos é um evangelho praticamente que relata a última semana de Cristo, porque é um evangelho que narra com muita especialidade os últimos momentos do Senhor na terra. E o Senhor, irmãos, o Senhor deixou alguns conselhos para nós. O Senhor deixou para nós o exemplo do batismo, que nós devemos passar pela água do batismo, ser submergido para renascer uma nova criatura, como forma de declaração que você aceita Cristo como teu Salvador. E o Senhor deixou vários conselhos práticos. E aqui hoje, irmãos, não tem nada além do que um conselho prático para essa igreja. É um conselho que devemos seguir, onde o Senhor fala, orando com fé, recebereis. Entretanto, tendo falta de comunhão com alguém, já perdoa nesta mesma oração. Porque nós, buscando o Senhor, nós estaremos sempre levando comunhão com o Senhor e unidade com os nossos irmãos. Nós pedimos que o Senhor perdoe aquele que nos fez o mal, o Senhor vai perdoar ele e vai perdoar as nossas faltas também. Os irmãos estão entendendo essa palavra, irmãos? É um conselho prático para vivermos melhor na terra. É um conselho prático para que você alcance o resultado que você tem pedido mais rapidamente. Então hoje o Senhor nos convida a perdoar. Hoje o Senhor nos convida a esquecer os maus que te fizeram. O Senhor te convida a agir dessa maneira porque está muito próximo de o Senhor vir e atender a tua oração. A palavra do Senhor, amados irmãos, é conselho, não é conselho de Paulo, não é conselho de Pedro, não é conselho de Elias, nem de Moisés, não é conselho do irmão Wayne, nem do irmão Rodrigo, não é conselho de homem, é conselho do Cristo encarnado. Então tem muita importância que a nossa mente e a nosso coração esteja em paz com os homens.
porque se não fosse assim, o Senhor não deixaria escrito para nós. Então, por essa palavra, irmãos, vamos deixar o nosso orgulho um pouco de lado e vamos perdoar a quem nos tem ofendido, irmãos. Vamos perdoar a quem tenha te feito mal. As pessoas praticam o mal todos os dias, praticam o mal ininterruptamente, às vezes porque querem, têm o dolo, outras vezes elas estão numa aflição tão grande que elas acabam praticando o mal. Uma fechada no trânsito. Quantas vezes nós estamos no carro e vem alguém e dá uma fechada na gente, às vezes quase que a gente bate o carro. Mas, irmão, você conhece a aflição que está naquele carro? Você conhece por que ele está correndo? Se ele está buscando salvar uma vida? Se ele está buscando tirar a própria vida? São extremos, irmãos. São extremos. Mas você que recebe essa palavra, o Senhor te convida. Perdoa quem te tem ofendido. Perdoa quem tem te feito mal. Não é para você ir abraçar e falar que você perdoou e pedir para a pessoa fazer o mal novamente com você. O Senhor não nos ensina a ser bobos. O Senhor quer você com coração puro. É diferente. Coração sincero. É entre você e Deus. Vamos perdoar a quem te tem ofendido, a quem nos tem ofendido, irmãos. Este é o caminho para a nossa exaltação, irmãos. Porque se não fosse assim, não estaria escrito, o Cristo não teria deixado esta mensagem. A mensagem parece tão simples, mas é tão difícil de alcançar, irmãos. Porque é tão difícil a gente pedir o perdão ou perdoar a quem nos ofendeu. Mas a mensagem do Senhor é essa, que você possa abrir teu coração, não olhe quem te fez mal, perdoe, porque não faz sentido o que passou, faz sentido o que o Senhor colocará no teu caminho, faz sentido o que o Senhor trará de benção na tua vida, faz sentido, irmãos, aqui nós lemos a respeito da figueira que secou, mas hoje o Senhor está nos preparando porque vai florescer o que estiver no teu caminho. Vai florescer a nossa estrada, a nossa vida. As coisas boas irão brotar no teu caminho porque o teu coração estará preparado para receber a bênção de Deus. Difícil, irmãos. Difícil. Quantas vezes você pratica o bem e recebe o mal? Quantas vezes você está querendo um bom intento e as coisas dão errado? Mas hoje o Senhor nos convida. Perdoai a quem te tem ofendido, limpe teu coração, limpe a tua mente. Ninguém merece que você pense o contrário do que o bem para a vida dele, porque fazendo dessa maneira o Senhor deixou escrito que Ele visitará os teus caminhos. E se você orar com fé, com coração puro, não há espírito que para no teu caminho, na tua casa. O Senhor deixou o exemplo dos montes, mas, irmãos, muitos de nós, receber de um cliente que não paga já é uma benção. Conseguir um emprego já é uma benção. Alcançar um consenso com o nosso próprio irmão, com nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, com os nossos pais, já é um monte intransponível. Alcançar a saúde de uma enfermidade que você carrega com você, ou que você tem orado por, é um monte intransponível. E hoje o Senhor te convida, orai com fé, que até os montes mudarão de lugar pela tua oração. Irmãos, é uma palavra de libertação. Se alegra no Senhor. O Senhor não está escondido das tuas petições. O Senhor está ouvindo e Ele quer o teu coração sincero, quer o nosso coração sincero. O Senhor tem pressa para te atender, então peça com fé. Não fique esperando, amados irmãos, por um homem, por uma mulher. Não fique esperando por um caminho que você quer que seja por aquele caminho. O Senhor tem o melhor da terra para te dar. O Senhor tem o melhor de tudo que há nesse mundo para colocar nas mãos daquele que o servem, o clama e confia na misericórdia dele. A palavra do Senhor hoje veio nos lembrando que devemos estar prontos.
porque o Senhor quer o fruto. E o Senhor também nesta manhã nos despertou para perdoar a quem nos tem ofendido. É mandamento da palavra. E o Senhor também hoje nos lembrou que Ele se alegra e Ele atende aquele que pede com fé. Irmãos, te falta alguma coisa? Te falta alguma coisa por essa palavra? Dá para você colocar os teus caminhos no Senhor? Dá para você colocar a tua vida nos caminhos que te levarão até aos céus? Dá para você colocar a tua confiança em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Porque aqui o Senhor não falou que você tem que dar piroleta. Aqui o Senhor não falou que você tem que fazer uma viagem para tal lugar para ser abençoado. Não. Perdoa a quem te ofendeu, peça com fé e o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Quando nós estávamos, irmãos, passando pela provação da minha sobrinha, toda madrugada clamando, mas clamando, chorando, as lágrimas chegavam no chão, pela tristeza, pela frustração de impotência, por saber que era uma coisa difícil, e o Senhor transportou os montes de lugares. Quando a serva de Deus, irmãos, testemunhando a respeito da filhinha, que hoje já é uma moça, lembrei-me de uma passagem também que aconteceu com a minha esposa. O meu sogro fez uma cirurgia de peito aberto do coração e ele passou muito mal. Ele nos relata que ele encontrou um anjo que perguntou se ele queria viver ou ir descansar com o Senhor. Ele pediu para voltar e voltou. E nesse período, irmãos, que ele estava entre a vida e a morte, a minha esposa estava dentro da UTI com ele e ela não tinha outra coisa a não ser orar com fé. Porque quando não está na tua mão, você confia mais em Deus, parece, né? E ela só orava, pedindo para que o Senhor mandasse os anjos para guardar o pai dela, o meu sogro, pedindo que o Senhor guardasse ele, cuidasse dele. Numa UTI, irmãos, que tem centenas de médicos, uma enfermeira entrou no quarto do meu sogro, por certo viu o véu da minha esposa, chegou, colocou a mão em cima dele e falou assim: irmão João, a paz de Deus, glória a Deus, eu vou cuidar de você, você vai sair daqui. E aquela enfermeira cuidou dele, trouxe vida para aquele ambiente e o nome de Deus está sendo glorificado. Tem prova difícil? Oração. Tem coisa impossível na tua vida? Oração. Irmãos, os irmãos confiam nessas coisas? Tem coisa que você sabe que você não tem capacidade de alcançar? Oração. Oração com fé. Hoje o Senhor já te anuncia a tua vitória, mas o Senhor quer a tua oração com fé. Perdoando, podem ter te feito o mal que for, perdoa, porque você precisa se libertar daquele mal. Você precisa se libertar daquelas amarras, porque quando vem uma frustração, uma luta, uma contenda, ela fica marcas na gente. Vê dois homens lutando num ringue, na rua, o que acontece depois que eles param? Eles estão todos machucados. E quando nós não perdoamos, a cicatriz não fecha. Então você não é restabelecido da sua saúde. Os irmãos entendem essas coisas, irmãos? Então perdoa. Não é que você tem que ir lá beijar, não. Perdoa. Esquece o mal que te fizeram. Pede que o Senhor abençoe a vida dele, porque o Senhor tem uma grande benção para essa igreja, irmãos. O Senhor tem uma grande benção na tua vida. E ore com fé. O Senhor quer fazer assim na tua vida. Você veio buscando que o Senhor, com um estralar de dedos, mudasse a tua história. Mas o Senhor, se Ele fizer dessa maneira, você esquece. Mas através da oração, o Senhor te dará uma grande vitória nas tuas mãos. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor tem nos mandado. Recebamos ela como vinda dos céus.
e que em tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos Marcos que aqui estão, a palavra foi Marcos, os irmãos Marcos estão aqui. Um dos irmãos ore por nós em agradecimento. Oramos a Deus em agradecimento por esse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos começar a praticar esta palavra. Vamos colocar a nossa oração para que ela venha chegar aos céus, para que ela venha tocar no coração do Senhor e para que as nossas bênçãos possam chegar até nós, irmãos. Vamos orar nesta manhã, vamos acreditar, vamos confiar mais, vamos ter a certeza de que Deus está conosco nesta manhã. Oh, meu Deus, bondoso e eterno Deus, Senhor, nesta manhã, Senhor, te damos graça, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, Senhor, cada um que o Senhor tocou no coração de estar aqui presente nesta manhã, cada um que colocou ali na porta o seu pedido de oração, confiou no Senhor, acreditou que é possível um milagre na vida de cada um. Bondoso e eterno Deus, nesta manhã, Senhor, te damos graça por cada músico aqui, Senhor, nesta manhã, por cada organista, musicista, Senhor, por cada obreiro, Senhor, que tem trabalhado nesta obra sem medir esforços, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, papai querido, vai de encontro também a cada um que está nos assistindo pela live, Senhor. Oh, Deus, eu creio que esta palavra já chegou nos corações. Aqueles que ainda não conseguiam perdoar, Senhor, aqueles que por algum motivo ainda estavam, Senhor, com algum sentimento de tristeza, de angústia no coração. Oh, Deus, que não consegue, Senhor, perdoar o seu irmão. Meu Deus, nós cremos que através desta palavra, Senhor, tudo já mudou na vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em vez de amaldiçoar o irmão, Senhor, vamos perdoar, Senhor. Vamos acreditar que tudo é possível, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa, Deus querido, Pai amado, todos aqueles, ó Pai, que têm clamado, que têm buscado e que têm pedido por misericórdia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, esta semana que já findou, Senhor, e o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou de todo mal, Senhor. Oh, Deus, continua conosco, ó Pai amado, que cada um de nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana de realizações em nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, também nesta manhã, te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai ofertar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, dar condições para aqueles que por algum motivo não vão poder ofertar. Senhor, abra as portas de emprego, Senhor. Abra, Deus querido, condições na vida dos teus filhos, Senhor. Que cada um saia daqui alegre, Senhor. Que cada um saia daqui glorificando o teu santo nome, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também abençoe cada um de nós que vai ser ungido nesta manhã, Senhor, porque é uma semana que antecede a Santa Ceia, Senhor. Ó Deus, prepara cada um de nós, Senhor. Traga-nos, ó Pai, para a tua casa, Senhor. Que todos nós possamos receber, Senhor, com muito amor e com muita alegria, o corpo e o sangue de Cristo, Senhor. Ó, meu Deus, continue nos abençoando, Senhor. Continue, Deus querido Pai amado, nos mostrando, Senhor, qual é o melhor caminho que temos que seguir, Senhor. Pai amado, mais uma vez também, te pedimos que o Senhor guarde, Senhor, o nosso ancião irmão Rodrigo, que está em viagem, e todos os irmãos que estão com ele, Senhor. Cuida dele, Senhor, lá onde ele estiver, Senhor, e traga-os em paz, Senhor, para as suas casas, Senhor, e que todos nós possamos ter, Senhor, uma grande vitória, Senhor. Isso te pedimos, não por merecimento, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorifica a igreja, glorifica o nome do Senhor nesta manhã. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Deus seja